uma ideia para impedir a propagação de outra ideia. No vídeo de hoje nós vamos estar continuando a saga da Guerra Fria e falando de uma das estratégias que os Estados Unidos tomou para impedir o avanço do socialismo sobre toda a Europa. Está interessado? Então você vai ficar muito mais ao saber sobre a existência da doutrina Truman. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade e você vai embarcar por uma aventura incrível pela história, conhecendo fatos, mitos, heróis, deuses, vilões, tudo aqui você encontra no canal Jornada na História. Maravilha? Bom, pessoal, hoje é quarta-feira e estamos falando a respeito da saga da Guerra Fria. Se você ainda não assistiu os primeiros episódios, eu vou deixar aqui no card para que você consiga acompanhar e compreender o contexto dessa matéria. Bom, mas aqui vamos estar falando a respeito da doutrina Truman. Mas para falar da doutrina Truman e o que ela significa, nós temos que voltar um pouquinho no passado, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Acontece que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, ele observando o desempenho da União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial e vendo como estava o socialismo, ele faz um discurso voltando para os países capitalistas dizendo que os países capitalistas deveriam criar estratégias para impedir o avanço do socialismo que vinha da União Soviética, porque a mesma estava expandindo essa ideia. Até porque, quando a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos e a União Soviética se sobressaíram. E os mesmos viraram exemplo para outros países, até porque a Europa ficou arrasada. Por causa dessa guerra, bombardeios e tudo mais, problemas econômicos, problemas políticos. Então, em 1947, ali por volta do dia 12 de março, o presidente americano Henry S. Truman fez um discurso no Congresso, um discurso acalorado, dizendo que os países capitalistas deveriam impedir o avanço do socialismo da União Soviética e até mesmo amparar os países europeus economicamente antes que a União Soviética fizesse o mesmo. Até porque depois da guerra, a União Soviética ela olhava para o leste europeu e estava já propagando as ideias do socialismo. Dentro disso, fora criada a doutrina Truman, que podemos entender que foi uma política externa para impedir o avanço do socialismo e proteção dos países capitalistas, tanto na questão política quanto na questão econômica. Dois exemplos de países que receberam essa ajuda, países que estavam em uma situação mais frágil, países europeus e de outro continente, foi a Turquia e a Grécia, que estavam enfrentando uma certa guerra civil. Os Estados Unidos ofereceu essa ajuda, tudo mais, só que também tinha aquele detalhe, que eles tinham que jurar que deveriam criar formas de impedir o avanço do socialismo. Claro que nós também temos que compreender que dentro da doutrina Truman foram surgindo outras ideias, que eu vou falar delas futuramente aqui no canal, que foram o Plano Marshall, que tem o intuito de ajudar economicamente, e o macartismo. Só que tem um detalhe também. Como vai haver esse desenvolvimento da doutrina Truman e esse embate entre o capitalismo e o socialismo, literalmente podemos dizer que foi daí que começa a Guerra Fria. E olha, dentro dos Estados Unidos, vai se iniciar meio que uma caça às bruxas a qualquer ideia vinda do socialismo e do comunismo. Tanto que os Estados Unidos vai começar a intervir em determinados conflitos, aonde nós podemos ver também a ação da União Soviética. E nós temos vários exemplos sobre isso, como por exemplo, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, e até mesmo as questões que envolveram Cuba na época, nos anos 50. Então você vai ter essa ação intervencionista dos Estados Unidos. E outra, dentro dessa questão de impedir o avanço do socialismo, os Estados Unidos vai apoiar determinados governos e determinados países a implantarem determinadas ditaduras para que o socialismo fosse sufocado e impedido de ascender ao poder. Havia essa visão na época. Tanto que
Na América Latina, nós vamos ter, durante um bom tempo, a partir ali da década de 60, a presença de regimes militares e ditaduras. O Brasil é um exemplo disso, tanto que alguns historiadores dizem que quando foi instaurado, foi feito o golpe militar aqui, dizem que tinha uma esquadra, um navio americano no porto da Baía de Guanabara pronto a dar auxílio. Claro, isso daí são situações que surgem e tudo mais, e essa era a ideologia da época. Só que é um detalhe, muita coisa vai ainda acontecer durante a Guerra Fria. Nós vamos ter a corrida espacial, que o homem vai olhar para o céu e ver que o limite ainda não foi alcançado, a corrida armamentista, que vai afetar o mundo e o medo de uma terceira guerra mundial. Mas o que você acha que vai acontecer? Por isso, fique ligado na cena dos próximos episódios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ok, eu sei que foi um vídeo curto, mas é para atrair mesmo a atenção de vocês. Essa saga vai ficar incrível. Nos próximos capítulos vamos estar falando sobre a corrida armamentista, a guerra espacial, o muro de Berlim, ok? Mas fica tranquilo, maravilha? Porque muita coisa vai acontecer. Bom, pessoal, eu já gostaria de estar pedindo a você, vai nos seguindo lá na nossa página no Instagram, lá tem matérias novas, vídeos no IGTV e material exclusivo para quem me segue, hein? Vai lá, segue lá o @historia.jornal93 e se você também quiser seguir o meu perfil pessoal, está aparecendo aí para você também. Olha, pessoal, o canal também tem um podcast, hein? Aproveita, tem histórias exclusivas lá também, material exclusivo apenas para quem me segue. Bom, pessoal, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, é muito importante, ok? E se inscreve aqui no canal, você não vai perder nada. Na verdade, você vai estar agregando conhecimento. Indique o canal para amigos, família e tudo mais. Vamos ampliar o conhecimento? Vamos nessa, ser uma união através do conhecimento? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Nós temos um encontro sexta-feira, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!